Vamos extravasar? Gente, eu ganhei um cachorrinho. Aos meus 40 e tantos anos, eu ganhei um cachorrinho, um Yorkshire. Lindo. Eu não, a minha filha. Mas eu fiquei tão apaixonada, que fiquei para mim. Ele só queria mim, eu só queria ele. Foi um amor tão grande. E isso eu associo muito à ressonância harmônica. Eu acho que a ressonância trouxe esse ser para a minha vida para eu começar a entender o que é ser amada de verdade, o que é amor, né? E aí ele faleceu. Ele só viveu 1 ano comigo. E foi muito triste mesmo. E aí, então, eu conheci, né, um rapaz postou na internet que queria adotar um cachorro e eu, por tanta dor, eu não queria mais sofrer essa dor, eu recusava, né? Mas aí aquela coisa, sabe, pegue esse cachorro e fui, peguei. Adotei um cachorro e foi o mesmo amor, muito amor. Mas ele estava cheio de ferida, ele estava cheio daquela coceira, de sarna, de muita ferida. Só para ter ideia, o pelo já não nascia em algumas partes. Ele tinha um tumor, um caroço enorme no bumbum. Ele tinha uma hérnia enorme e ele não deixava eu topar. E, gente, eu tinha medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro. E aí agora? Eu ia botar a coleira, ele não deixava. A gente se aproximava, ele queria morder a gente. Gente, eu chorei. Eu disse o que foi que eu fiz da minha vida. Mas aí foi, Deus foi me dando paciência e eu fui deixando o tempo dele, né? Fui fazendo orações para ele, fui fazendo essas meditações, né? Com intenção nele, com chama violeta, enfim. E aí, olha, eu fui tratando, fui dando remédio, até que ele foi amansando. O que é que eu quero trazer para vocês? Uma reflexão, sabe? De quanto a gente se afasta das pessoas, julga as pessoas pela cara feia que elas têm, pela ignorância que elas são, que elas têm, né, com a gente. Até às vezes o nosso parceiro ele não é amável, ele não tem atitudes carinhosas, ele não sabe ser carinhoso, parece até que ele não ama. Enfim, por quê, gente? Porque tem uma história através disso. As pessoas são uma história. Qual é a história daquela pessoa? O que fez ela ser assim, né? É como ele. O que foi que fez ele ser assim? Hoje ele já está há 2 anos comigo. Ele deixa botar ele no colo, ele deixa cheirar, ele deixa botar coleira. Ele é um grudo em mim o tempo todo. E eu sou muito grata ao professor por poder. Eu tenho certeza que foi através da ressonância, porque, tipo assim, eu nunca judiei cachorro, mas eu nunca quis, nunca gostei, nunca tive um olhar para esses seres. E hoje eu sou assim, nossa, é como se fosse um melhor do que, assim, mais, uma sensibilidade tão grande que eu vejo. Tipo assim, eu vejo força no ser humano. E neles eu vejo, assim, aquela coisa que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada, sabe? Então, pare e pense sobre até você mesmo, sabe? Aquelas coisas que você não consegue resolver, que você não consegue ser uma mãe melhor, você não consegue ser uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor. Às vezes é dor, gente. Dor foram maus tratos, foram humilhação, foi rejeição, foi abandono, sabe? Foi abuso, tantas coisas que faz você ser como você é. E às vezes você também se tortura, se julga, fortalece mais ainda essa ferida, futucando ela para ela crescer, para ela não sarar, fazendo julgamentos contra você mesmo, torturando você mesmo, não se amando, não dando esse aconchego. Se você encontrasse um serzinho desse de rua e pudesse cuidar, você não iria cuidar com todo o amor, você não iria entender que ali, aquela brutalidade toda dele era rejeição, eram as feridas, era dor, foi os maus tratos, foi o que fizeram com ele. E por que você não faz isso com você? Por que você se maltrata tanto? Por que você se julga tanto? Ai, gente, a gente é muito cruel com a gente mesmo. E quando a gente é cruel com o outro, a gente é mais cruel com a gente mesmo e não percebe. Então, a partir de agora, comece a observar quem é você, como você se trata, como você trata as outras pessoas, como as pessoas, quem são as pessoas que mais
lhe maltrata, são meio amargas, não são carinhosas. Eu acredito assim, que a gente não precisa aturar, tá? Mas a gente pode entender, compreender. E se nos faz mal, se afastar. Mas vamos compreender, entender, sem julgar mais aquela pessoa, sabe? Deixa ela ser quem ela é. Vamos rezar, fazer como eu fiz para o cachorro, emanar luz, emanar alegria, sabe? Pensamentos, sentimentos, luz, energia precisa ser de cura. Deixar ele com ele, mesmo no processo dele. Mas você precisa evoluir, né? Quando para de criticar, de julgar e passar a compreender. E quem sabe, né? Ter oportunidade de ensinar com o seu amor a outra pessoa a amar.